que é saúde, o que é doença e qual é o processo de autocura que a gente pode fazer de uma maneira mais simplificada. Então eu pergunto, o que é saúde para você? Quando você pensa em saúde, pensa na saúde que você gostaria de ter, qual que é essa saúde? E daí, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doenças. Então, para a gente estar saudável, a gente tem que estar fisicamente, mentalmente e se relacionando bem com as pessoas. Isso é saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E a gente pode dizer, baseado em Joana de Ângeles, que é um estado de completo equilíbrio bio, psico, sócio, espiritual. Então, Joana traz esse conceito do bio, psico, sócio, espiritual, dizendo que é o físico, o psicológico, o social e o espiritual. Né? Então, diferente da Organização Mundial da Saúde, que já está repensando esse conceito, Joana nos traz, então, essa questão da saúde espiritual. Essa pergunta no Consolador, vejam só que coisa linda. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Emmanuel nos diz aqui, ditando para Chico Xavier, que a saúde, como nós entendemos aqui na Terra, é a saúde física, mas que para a espiritualidade, a saúde verdadeira é a saúde da alma. Nós estamos aqui vivos, reencarnados, para nos tornarmos espíritos melhores, somos seres em evolução. E para a gente chegar nesse processo de evolução, muitas vezes a gente precisa passar por doenças e deficiências transitórias aqui na Terra. Porque através da dor, muitas vezes nós vamos nos depurando, vamos nos melhorando, vamos ficando cada vez melhores. É só a gente pensar. Zona de conforto. Quando a gente está tudo bem, qual é a nossa tendência? Relaxar. Quando a gente tem algum desafio, qual é a nossa tendência? Cuidar, ir atrás de resolver esse problema. É assim que a espiritualidade maior, que Jesus, o nosso governador planetário e todos os espíritos de luz fazem quando nos ajudam no momento do nosso planejamento reencarnatório, porque quando a gente vai nascer aqui, a gente planeja muitas das coisas, as principais coisas que a gente tem que enfrentar aqui não acontecem por acaso, embora no andar das coisas isso possa mudar, não existe nada completamente definitivo, mas podemos usar, por exemplo, aqui, numa deficiência transitória porque é naquela vida uma pessoa que nasce com a síndrome de Down, uma pessoa que sofre um acidente e perde a mobilidade do organismo, etc. Isso não acontece por acaso, porque os espíritos não estão descuidados conosco. Nós somos intensamente cuidados e amados o tempo inteirinho. E se a gente tiver percepção disso, a gente vai descobrir que está tudo certo, do jeito certo, na hora certa, que é só a gente fazer a nossa parte, que é escolher aceitar, muitas vezes, e assumir o que nos cabe, para que esse processo se corra com saúde, com harmonia. E aí, a doença. E aí eu pergunto, o que é a doença para você? Quando que você se sente doente? Ah, porque eu estou com uma dor de cabeça, porque eu estou doente quando uma pessoa que eu amo está doente e eu não me sinto bem. Eu estou doente quando mentalmente eu estou muito confusa diante de algumas situações que eu tenho vivido na minha vida. Isso também é uma espécie de doença porque é um desequilíbrio. Então a gente pode dizer que doença pode ser um desequilíbrio, que esse desequilíbrio pode ser transitório, rapidamente de ser resolvido, ou que dura uma vida inteira, dependendo do tipo de doença.
E aí, no Livro dos Espíritos, a gente compreende em várias perguntas que a doença física ou espiritual acontece por afastamento das leis divinas. Quando nós nos recusamos a viver de acordo com o que Deus plantou para nós, a harmonia com a natureza, com os outros seres, o respeito ao nosso corpo, e aí vem as diversas leis que estão lá e fica o convite a todos para que procurem ler. Quando a gente se afasta dessas leis, então a gente adoece. Por quê? Porque tudo no universo tem tendência ao equilíbrio. Se nós fazemos alguma coisa que quebra esse equilíbrio, nós estamos então nos afastando dessas leis. A gente vai ter que nós mesmos voltarmos ao equilíbrio e levarmos tudo que nós desequilibramos ao equilíbrio junto com a gente. Por exemplo, se quando eu tenho uma atitude equivocada, eu comprometo a vida de alguém, eu vou ter que ajudar esse alguém a restabelecer a sua vida. Não nessa vida, talvez, mas na próxima, ou na outra, ou na outra. Então é muito importante a gente pensar em tudo que a gente faz também para o outro e não só para nós mesmos. Esse é um texto comprido, mas ele é muito lindo. Então eu vou convidar vocês para lerem junto comigo. Vamos lá? Invariavelmente, na raiz dos desastres orgânicos, das infecções, das instalações de sintomas e das doenças, encontra-se o indivíduo em si mesmo desajustado, dominado por conflitos conscientes ou ignorados, autopunindo-se ou buscando mecanismos de fuga dos problemas. Desse modo, mesmo sem saber, abrindo campo à sua instalação. Aqui Joana nos diz, então, que sempre que acontece uma doença, o indivíduo, mesmo desajustado, dominado por conflitos que podem ser inconscientes ou conscientes, processos de autopunição, quando a gente acha que errou e não aceita e fica se cobrando, buscando fugir dos problemas, todas essas situações abrem campo para a instalação das doenças. Ou seja, como a gente vinha falando, qualquer desequilíbrio. E Jesus, maravilhoso, Hamed no livro Renovando Atitudes nos fala, olha que coisa mais linda, que o mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos psicológicos que nós criamos como método de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que nós cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas disposições. O que significa isso? Que quando Jesus encontrava cada um de nós, que também vivemos naquele tempo, e quando Jesus encontrava cada um de nós e ele olhava para nós, ele sabia exatamente quem nós éramos. Quantas vidas já tínhamos vivido, quem nós fomos naquelas vidas, o que nós havíamos feito nessas vidas. E mais ainda, naquela vida atual que ele estava nos olhando, ele sabia do que nós estávamos fugindo, o que nós estávamos negando, o que nós não estávamos enfrentando. Então, quando ele dizia para alguém assim, o que queres que te faça? Ele queria que essa pessoa soubesse de verdade o que ela precisava para que ele pudesse fazer. Quando ele dizia, vai e não peques mais, ele estava dizendo, olha, cuidado com essa tua tendência, Presta atenção, não faça de novo a mesma coisa. Então, olha que coisa mais linda, essa percepção de Jesus de quem nós éramos. Isso significa dizer que nós não escondemos na espiritualidade maior quem nós somos. E muitas vezes nós não escondemos de outros irmãozinhos que ainda não têm luz, mas já têm sabedoria suficiente para conhecer isso. E isso daqui, nós temos que prestar atenção em nós mesmos e buscarmos nos conhecer, saber quem nós somos. O autoconhecimento é um processo fundamental para que a gente encontre o caminho para resolver os nossos problemas, para que a gente encontre o caminho da cura. Para a gente saber do que a gente tem que se curar, a gente tem que saber qual é a nossa doença. E se a gente não se conhece, a gente não sabe do que está doente. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Então, e o processo
processo de autocura, que é o nosso assunto principal de hoje, né? E a pergunta, anestesia ou paliativo? Responsabilidade pessoal é projetada fora, no médico ou no centro espírita. O indivíduo se esvazia da capacidade e da responsabilidade de gerir a própria saúde. Então, nossos colegas falaram tão bem sobre o passe, né? Então, quando a gente vai para o centro espírita, a gente pensa, eu vou lá, vou tomar um passe, vou sentar naquela cadeira, aquela figura abençoada vai colocar as mãos em cima de mim e os meus problemas vão todos embora e eu vou sair de lá cheia de luz, não é? E eles já explicaram muito bem para nós que não, que a gente tem que estar disposto. Tem uma coisinha fundamental chamada vontade, mas é vontade de verdade, não é aquela vontadinha do, né? E tem uma série de outras coisas envolvidas. Então, não é o médico que vai resolver o nosso problema, não é a casa espírita. Por quê? A responsabilidade de cuidar da própria saúde é nossa e de ninguém mais. Né? Por quê? Se a gente for no médico e o médico der remédio e a gente não tomar o remédio, vai adiantar? Se a gente vai na nutricionista, a nutricionista passa a dieta, quem é diabético não pode comer isso, a pessoa vai e come, o que vai acontecer? Né? E aí uma série de outros exemplos que a gente poderia dar. Então a autocura é a consciência do processo de produção da enfermidade e do adoecimento. É eu ter consciência de que eu estou doente, é eu ter conhecimento de qual é a minha doença. Do que eu estou sofrendo, porque se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou procurar cura? Se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou procurar remédio? E isso daqui está muito relacionado com a autopercepção, com perceber-se a si mesmo, perceber os seus sentimentos, o que me faz mal? Quando tal pessoa me disse tal coisa, eu fiquei triste, mas por quê? Aí o outro dia vem outra pessoa e me diz uma coisa parecida, eu me sinto mal de novo, então opa! Esse tipo de situação me deixa mal. Então eu presto atenção, na próxima vez que acontecer uma situação parecida, eu já vou saber, isso me deixa mal, e eu já vou me cuidar, e não vou deixar que isso me atinja, afete. Muito obrigada. Continuando então, consciência da responsabilidade de restaurar o reequilíbrio. Somente o indivíduo pode se curar a si próprio. Uma vez que a gente adoeceu por qualquer motivo, a gente tem que escolher se curar. É escolha. Tem doenças que a gente não consegue curar, a gente sabe, não é verdade? Nós estamos falando aqui de um processo de autocura interno, porque você pode estar doente do corpo físico e mesmo assim você não estar doente. Eu conheço pessoas que passam por quadros de doenças gravíssimas e que reagem a isso de uma forma com tanta serenidade, com tanto equilíbrio, com tanta harmonia. É fácil? Não é, mas é possível. E é sobre isso que nós estamos falando. Reequilíbrio interno, expansão da consciência, empoderamento pessoal, de assumir a própria vida, promover mudanças e fazer escolhas. Então tá, a gente fez o diagnóstico, descobriu que a gente tem um determinado problema, uma determinada doença, ou um desequilíbrio qualquer que provoque algum problema na nossa vida, certo? Então a gente já conhece, aí agora a gente vai cuidar de se reequilibrar, de perceber como isso está nos afetando. E aí a gente consegue, assumindo a nossa própria vida, escolher um caminho mais saudável, um caminho melhor, que nos leve ao processo de cura. Somente o indivíduo pode fazer a cura quando tem consciência deste poder e aceita este poder. Eu tenho que saber que eu posso me curar e eu tenho que aceitar que eu posso me curar. Isso não é lindo? Pensem. E baseando então no que o Paulo vinha falando, sobre tudo aquilo que a nossa colega também já tinha falando, nós somos energia pura.
O que faz com que nós sejamos o que somos é energia. Nós somos um aglomerado de células que, por sua vez, são formadas por moléculas. O que vocês acham que faz com que tudo isso fique grudado? É energia. Por que o baço é o baço? Por que o fígado é o fígado? Por que os olhos maravilhosos que estão me permitindo a gente se ver, não é? São assim, energia pura. É essa energia que nos mantém vivos. É essa energia que a gente tem que aprender a usar a nosso favor. E a gente vai falar disso. Como que a gente vai fazer isso? A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente para a recuperação e manutenção da saúde integral. Aqui, Joana de Ângeles, nesse livro Plenitude, capítulo 9, convido vocês a lerem. É maravilhoso e ela fala só sobre o processo de autocura e dá um passo a passo de como fazer. E aqui, Joana está falando dessa bioenergia. Nós temos um recurso maravilhoso, capítulo 9. Um recurso maravilhoso disponível para nós. Bioenergia. O que significa dizer que eu posso meditar, que eu posso orar, que eu posso tomar paz, eu posso usar o auto-paz, eu posso ter pensamentos bons, eu posso amar. Se eu fizer tudo de bom, a minha energia será toda boa. Ah, mas eu tenho uma série de dificuldades, eu ainda não consigo amar como eu acho que deveria. Ame como tu puder, mas ame. Com limitações, com dificuldades, mas ame. E amar muitas vezes é difícil, não é fácil. Principalmente porque, será que a gente quer se curar? De verdade? Quantas pessoas a gente conhece que utilizam o vitimismo? Ai, porque eu sou um pobre coitado, né? E sofre nessa vida, a culpa é sempre do outro, nunca é dela, tudo que acontece, né? É porque eu sou um pobre coitado, né? A pessoa brigou comigo, eu não fiz nada, né? Você foi indo na rua, ai meu Deus, é só comigo. Será que é isso? Será que não é a hora de inverter esse papel e dizer, se a pessoa me maltratou é porque eu deixei. Se a pessoa me maltratou é porque eu fiz alguma coisa de errada e aí a pessoa se achou no direito de me maltratar. Mas eu não preciso aceitar maltrato. Eu posso chegar e dizer para a pessoa, meu amigo, eu não gosto que fale assim comigo, eu gosto de ser respeitado. Então, por favor, não haja mais assim, dessa forma comigo. Ou eu não vou me sentir bem. É uma escolha. E desarmar. Exatamente. Desarma o outro e a partir dali o outro já vai pensar, opa, com ele não. Né? Gente, a cura é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Não é porque eu vou resolver, eu quero ter vontade, eu quero amar, eu vou mudar, vibrando, meditando e tudo vai acontecer. Não, é devagar. A gente demorou muito para chegar onde a gente está. Então, um passinho por vez, obrigada, é isso mesmo. Um passinho por dia, né? Sem desistir. E quando tiver problema e tiver dificuldade, vamos lá de novo, retoma, mas pelo menos não precisa retomar lá do começo. Já vai ter um pouco mais de conhecimento, já vai ter um pouco mais de vida, um pouco mais de prática. O horário atual. Imagina, por onde começar? Com os nossos pais. Primeira coisa, nossos pais são a raiz da nossa árvore. Nós temos que ressignificar muita coisa porque nós somos adultos e ao adulto cabe se responsabilizar pela própria vida. Não adianta culpar o pai e a mãe. O pai e a mãe fizeram o melhor que puderam quando tiveram a oportunidade de fazer o que fizeram. Né? Nós, no lugar dos nossos pais, talvez não conseguíssemos nem fazer o que eles fizeram. Não é? Isso se chama respeito, a ancestralidade, porque nossos pais foram educados pelos nossos avós e nossos avós fizeram melhor. E os nossos avós foram criados pelos nossos bisavós que fizeram melhor. Todos nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Se a gente não faz mais é porque a gente não sabe, não é porque a gente não quer. E quando a gente educa, um filho até me emociona,
Quando a gente educa um filho, a gente faz com tanto amor, não é verdade? A gente faz assim, é tanta dedicação, gente, desde limpar bundinhas, a dar tetês, né? A ver aquela criaturinha correndo e a gente atrás com todo aquele cuidado, cuidando da alimentação, aí a pessoa cresce e diz, mãe, a culpa é tua. Tipo assim, aonde? Né? Então, por quê? É muitas vezes a dificuldade de se responsabilizar pela própria vida, porque cada um é diferente, cada um sente as coisas de uma forma diferente, o que para um é uma coisa ofensiva, para outro não é. E o pai e a mãe é a mesma pessoa, né? Eles tratam os filhos de forma semelhante, nunca se trata pessoas diferentes de um jeito igual, né? Mas a gente trata de forma semelhante, mas cada um sente de uma forma diferente. Então é importante que nós, adultos, nos responsabilizemos e paremos de culpar os outros pelo que nos acontece. Porque se um dia eles agiram de uma forma, hoje nós estamos escolhendo estar como estamos porque nós podemos mudar. Outra coisa importante na autocura, ninguém vive a sós. Se você fuma, você vai estar cheio de fumante ao teu redor. Se você bebe, você vai estar cheio de gente que bebe ao seu redor. Se você é uma pessoa pessimista, você vai estar cheio de pessimistas. É bem simples o exemplo disso. Uma mulher grávida sai na rua, só encontra a mulher grávida, não é verdade? A gente sabe disso. Um homem, quando gosta de um carro, acha um carro bonito, sai na rua, só enxerga aquele carro, não é verdade? Isso aqui acontece com os espíritos que nos acompanham. Quando a gente está andando na rua com aquele monte de pensamento, aqueles espíritos que estão lá, eles sentem a nossa energia e eles vão ficar junto com a gente. Quem fuma tem espíritos que precisam ainda da nicotina, que se comprazem disso para ficar junto. Quem bebe, os fluidos alcoólicos também. Quem tem maus pensamentos, quem é invejoso, quem gosta de falar do próximo, quem ama o próximo, quem procura fazer o melhor, quem tenta se controlar para não falar mal do próximo. Assim a gente está acompanhado. Diga-me o que tu pensas e te direi com quem andas. Né? Então aí também, gente, no processo de autocura, é uma escolha nossa. Se nunca estamos sós, a pergunta é para você. Você sabe quais são as suas companhias? Vamos escolher melhor? Outra coisa fundamental da autocura é o perdão. A tudo, a todos, mas a si mesmo em primeiro lugar. Lembra quando eu falei do pai e da mãe que fazem o melhor? Nós também fazemos o melhor que a gente pode. Mas o nosso nível de autoexigência e uma tendência de querer ser perfeito, o famoso perfeccionismo, fazem com que a gente não aceite quem a gente é. A gente se culpe, se martirize porque a gente queria ser perfeito, porque a gente queria ter feito melhor, porque a gente queria ter feito assim, eu queria ter feito assado, mas o que a gente conseguiu foi aquilo. Aceite e se perdoe porque você não conseguiu ser melhor. Tá tudo bem, você está aprendendo. Se você já fosse perfeito do jeito que você quer ser, gostaria de ser, você já não estava aqui, você já estava lá com os irmãos de luz, né? Então, se nós estamos aqui é porque nós estamos no processo. E estar no processo é lindo, porque nós já estivemos piores, não é verdade? Hoje, num sábado à tarde, nós estamos aqui ouvindo falar do processo de autocura, tentando escutar coisas que nos ajudem a encontrar em nós mesmos um caminho melhor, de mais felicidade, de mais saúde, de mais alegria, não é verdade? De verdade, você está disposto, você quer se perdoar? Ou você prefere ser vítima ainda e continuar na sofrência? Não é melhor a gente se perdoar, beijinho no ombro, vamos pra frente, né? Quando levanta de manhã, você olha no espelho e diz, cara, ontem não deu, mas hoje, ó, vai dar. Estamos juntos, vamos em frente, não é? Quando errou, olha para si mesmo.
Não foi legal. Não foi legal. Vamos de novo? Vamos de novo. Isso é perdão nas pequenas coisas do dia a dia. Não é ter que se perdoar como um todo. Ah, meu Deus, aí a gente ia sofrer para se perdoar, né? Mas nas pequeninas coisas do dia a dia. Você falou uma palavra que você não queria, se perdoe, se desculpe com a pessoa que você ofendeu, mas desculpe-se consigo mesmo de você não ter tido controle. No trânsito, o trânsito é nosso maior teste, né? Por aí é uma boa forma de começar. Justamente pensando nisso. E a fé, meus amigos, a fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é raciocinada por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Coisa mais linda isso, né? A fé não é aquela fé cega de a gente acreditar porque disseram que tinha que acreditar. A fé é você saber com todas as fibras do teu ser que alguém te criou, que você não veio do nada, que se você existe é porque houve muito amor para que todas essas moléculas estivessem ajustadas e funcionando perfeitamente. Se você está aqui é porque em algum momento alguém teve um amor tão profundo que pensou, eu vou criar um indivíduo e esse indivíduo vai ser você. Isso é fé. É saber que você está aqui por um motivo. Saber. Não é simplesmente porque alguém disse. É você procurar ler o Evangelho segundo o Espiritismo e entender o que é o amor, entender como se relacionar com respeito, entender tantas outras coisas baseadas num conhecimento que vai te trazer amor, esclarecimento. A fé é uma força de atração fluídica, potencializa a capacidade de curar ou de realizar prodígios. A fé é a energia que capta e direciona os fluidos espirituais. Vou dar mais um exemplo de fé. Então, voltando aqui primeiro. Força de atração fluídica. O Paulo falou sobre o passe, sobre fluidos. A nossa amiga falou sobre o fluido cósmico universal. Todos nós, como se a gente estivesse dentro de uma gelatina enorme, onde tivesse os planetas, todos nós banhados nessa gelatina. Esse é o fluido cósmico universal, é essa energia que beira todos os lugares, todos os espaços. São pinçados pedaços desse fluido cósmico, combinados e formados o nosso corpo físico, formados os planetas, tudo assim é formado. Então, tudo o que existe é energia, porque tudo é a partir desse fluido. O Paulo falou que os nossos pensamentos, inclusive, são matéria, né? Se é matéria, tem ondas eletromagnéticas. Se tem isso, tem energia. Então, a fé é uma força de atração fluídica. Gente, o que significa dizer que quando eu acredito, eu atraio para mim? Isso é fé. Se eu acredito em Jesus, eu trago Jesus para perto de mim. Se eu acredito em Maria, eu trago Maria. Ou será que eu vou até Maria? Que bênção maravilhosa, não é? Isso é a fé. E vocês reparam nessa figura maravilhosa, né? Isso é a fé, né? A gente saber que tem alguém de braços abertos, esperando, e a gente ali todo inocente, querendo acertar na vida, ainda sem saber muita coisa, porque nós somos ainda... Agora já no mundo de regeneração, mas nós somos espíritos ainda no processo inicial de evolução. E aí a gente saber que tem alguém assim, ó, vem cá meu filho, vem no meu colo, eu te cuido, eu te amo, eu te ajudo. Que a gente não está sozinho o tempo todo. E aí eu te pergunto, você tem fé? Quando você foi chamado a testemunhar a tua fé, como é que reagiu? Eu testemunhei a minha fé no dia que meu filho morreu. Quando meu filho morreu, a primeira coisa que me veio à cabeça assim, Jesus, cuida dele. E eu rezo para Maria todos os dias para cuidar dele. Porque eu sei que ela está cuidando melhor do que eu agora. Isso é fé. Fé é quando você está passando por um problema de saúde e você pensa assim, o que eu tenho que aprender com isso?
Fé é quando você tem uma dificuldade financeira e você pensa assim, qual é a lição que essa falta das coisas materiais que eu queria ter está me trazendo? Tudo na vida é para quê? Nada do que nos acontece é sem um objetivo claro. Tudo é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, se a gente acreditar nisso, a gente tem fé. Amar-se é ir ao encontro de si mesmo. O auto-amor é autoaceitação, auto-perdão, acolhimento do nosso ladinho não tão bonito e desenvolvimento de virtudes. Isso é auto-amor. É tão difícil às vezes da gente definir, né? O que é auto-amor? É isso. Se aceitar, se perdoar, acolher os lados que não são tão bonitos e buscar desenvolver aqueles que são bonitos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, disse João. O auto-amor representa a conexão profunda com a valorização da vida e da maravilha de Deus que somos cada um de nós. Nós já falamos sobre isso, que nós somos uma maravilha. Auto-amar-se é conectar-se com isso, é ligar-se com essa coisa maravilhosa que nós somos. Quem se ama, investe em si, cuida-se, preserva-se do mal, das diversas formas que nós comentamos até agora. E você? Está aprendendo a se amar? Porque é um aprendizado, né, gente? Cada dia, conforme a gente vai se conhecendo, o autoconhecimento, a gente tem que ir aprendendo a se amar, porque tem um ladinho novo nosso que está ali surgindo, opa! E a gente vai aprendendo a se amar. Conforme a gente vai evoluindo, vai se construindo a cada dia. As curas verdadeiras, Joana no Desperte Seja Feliz nos fala que as curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se, localizar-se, cada qual no contexto de equilíbrio que vige no universo. Joana está nos dizendo aqui que para a gente ficar curado mesmo, vem de uma decisão, essa decisão nossa de se encontrar, de se localizar no contexto do equilíbrio do universo. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? O que eu estou escolhendo? Vamos começar por Joinville? Né, Cláudia? Vamos começar por Joinville? O que eu faço de positivo, de concreto, de construtivo aqui em Joinville? Comigo estando bem. E aí o que eu levo para o universo? Aí, o que nós falamos aqui hoje? Sobre o que foi a nossa conversa? Consciência, autoconsciência, perceber-se, amor aos nossos antecedentes, honrar pai e mãe, sintonia, escolher, diga-me o que tu pensas e te direi com quem andas, perdão a si próprio, ao outro, a fé maravilhosa e o alto amor. Esse foi o assunto da nossa conversa. Vocês viram que a cura passa por tudo isso? E isso aqui são as coisas que eu selecionei para a gente conversar hoje. A gente poderia conversar uma semana inteira sobre isso e sobre mais outras coisas, né? Isso é a autocura. Por que autocura? É curar-se a si mesmo. Nós temos o poder. Nós temos a força, nós temos a capacidade. Muitas vezes, como diz, o que nos falta é a vontade. É fácil ter vontade? Não é. Porque exige esforço, exige sacrifício. Mas aí, eu vou só destacar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu botar aqui. Preste atenção nessa figura lá. É essa que nós destacamos, é essa, e agora vem. Você quer se curar? Olha quem está curando ali.
autocura. Vou deixar esse aqui. Quem não gostaria de estar num abraço desse? Não é? Por que eu coloquei Jesus nesses slides todos? Para a gente lembrar que Ele é nosso guia, Ele é nosso modelo. E que nos momentos de dificuldade, no nosso processo de autocura, a gente lembra que Ele conseguiu. Que Ele um dia já foi como nós. Que Ele passou por toda essa trajetória que nós estamos passando. E Ele conseguiu. Então pense firmemente que um dia você vai ser como Jesus. Vai ser um espírito de luz, um espírito crístico. E que você vai ter que passar pelo processo como Ele passou. Então, tá tudo bem. A gente está no caminho certo. A gente está bem acompanhado, bem cuidado. Não é verdade? E que a gente nunca esqueça disso. Porque nós somos amor. Que assim seja.